As crianças também podem ir para a sua classe. Momento de lição. Culto, onde a palavra será ministrada também. E muito obrigado, Alan. Obrigado aos músicos. Obrigado aos irmãos também por cantarem nesse ritmo de feriado. Alguns irmãos viajando, mas sem dúvida nenhuma, maior alegria é louvarmos o Senhor e termos a certeza da sua graça conosco através de Jesus. E a alegria que temos também de nos voltarmos para a palavra e ouvir Deus falar. E como ela é poderosa, como acabamos de cantar, realmente quebra o nosso coração, prepara o nosso coração. Essa deve ser uma atitude sua agora, nesse momento também, de você pedir ao Senhor, porque a nossa tendência é viajar, começar a pensar em tudo menos na palavra, no almoço daqui a pouquinho, nas reuniões que eu vou ter, nas dificuldades da semana, problema, correria, loucura. Então, nós não temos as condições por nós mesmos. Por isso que você possa, dessa música que acabamos de cantar, fazer a sua oração também. Prepara o meu coração, Senhor. Fala comigo pelo poder do Espírito Santo, à luz da Tua palavra. E nós temos então aqui o hábito de seguir a exposição de um livro, pegamos um livro específico, uma carta, e seguimos a exposição, procurando entender aquilo que Deus tem para nós. Nós estamos em 2 Timóteo, e vamos continuar o estudo desta carta, que é a última que o apóstolo Paulo escreveu. Ele está prestes a ser executado, está preso por pregar o evangelho, uma perseguição que foi instaurada lá através do imperador Nero. E semana passada nós estudamos o texto que o apóstolo Paulo trata a respeito da degradação moral dos últimos dias. Os irmãos lembram? E como vimos, estes últimos dias, conforme o Novo Testamento, envolvem toda a história da igreja, desde lá a primeira vinda de Jesus até o seu retorno, e serão dias difíceis, porque os homens amam mais a si mesmos, mais o dinheiro, mais os prazeres e não querem saber de Deus. E mais ainda, pior ainda, eles se utilizam de uma fachada religiosa. Eles não negam essa linguagem religiosa e tudo mais, mas eles se utilizam dessa fachada. Então eles estão na igreja vivendo uma fé falsa, uma fé nominal, só de boca. E neste contexto também estão os falsos mestres desfigurando o ensino do verdadeiro evangelho. Porém, Timóteo, como verdadeiro crente, a ficha do evangelho caiu realmente para Timóteo, um verdadeiro crente amando o Senhor Jesus. Ele é diferente de toda essa degradação dos últimos dias presente neste mundo caído. Ele é diferente, ele vai na contramão do mundo. Exatamente porque ele havia seguido de perto o ensino e o exemplo do apóstolo Paulo. E hoje veremos, meus irmãos, que o apóstolo destaca neste processo a importância fundamental da palavra de Deus. Timóteo deve, para enfrentar a degradação dos últimos dias e ter uma vida, ter um ministério que glorifica a Deus, ele deve fazer de tudo, para permanecer na Escritura Sagrada. Ele deve fazer de tudo para se voltar para essa palavra e perseverar nela. Então, nessa manhã, meus irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a Escritura Sagrada, a origem da Bíblia. Qual a origem da Bíblia? Vamos falar um pouquinho sobre o majestoso propósito da Bíblia. E este livro incrível, único. Não existe nenhum livro como a Bíblia. Então, nessa manhã, nós vamos falar sobre três razões pelas quais eu e você devemos permanecer na Escritura. Que razões são essas? O texto vai nos ensinar nessa manhã, e esse é o nosso assunto. Mas para começar, vamos ao nosso Deus em oração.
Senhor nosso Deus, Tu és santo, Tu és o Deus criador de todas as coisas, Tu és o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Tu és o Deus soberano que está no controle de absolutamente tudo, Senhor, incluindo os detalhes das nossas vidas. Por isso nós nos achegamos a Ti, Senhor, prostrados, reconhecendo a Tua majestade e reconhecendo também, Senhor, a Tua incrível graça, que chama pecadores, ó Deus, para a salvação, para a vida abundante, para uma vida feliz com o Senhor, através da Tua palavra, através, Senhor, do Teu Filho, o Verbo eterno, o Verbo encarnado. Nele temos vida, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é soberano também na composição da Escritura Sagrada. O Senhor é soberano também para fazer essa Escritura prevalecer e permanecer até os dias atuais. Impérios ruíram, mas a Tua palavra continua, Senhor. O Senhor preservou, inclusive, as traduções e preservando, Senhor, a tua mensagem para nós. Então nós Te louvamos por isso, Senhor, e pedimos a Tua graça nessa manhã, ó Deus. Cria em nós essa fome pela palavra, renova em nós, ó Deus, essa sede, esse anseio por Te conhecer nas Escrituras, ó Deus. Dá-nos ânimo renovado, Senhor, para os pais ensinarem seus filhos, as esposos, suas esposas, individualmente buscarmos o conhecimento da Tua palavra, Senhor, para tornarmos-nos sábios para a salvação. Peço Tua graça para ser claro, preciso no texto, na exposição. Peço Tua graça também para a concentração desses amados irmãos que estão aqui diante de mim, esses amigos, todos aqui presentes, ó Deus, que o Senhor fale a cada coração por Teu poder, ó Deus, pela presença do Espírito Santo, através da palavra ministrada. Nós oramos assim na dependência absoluta de Tuas misericórdias em Jesus. Amém. Muito bem, então vamos posicionar as nossas Bíblias lá, ou melhor, abrir as nossas Bíblias, posicionar os nossos aplicativos, sai do WhatsApp, desliga o Face, apaga tudo isso aí e se volta para a Escritura, que sem dúvida nenhuma você ganha muito mais com isso, prestando atenção no que o Senhor fala através da palavra. Por que devemos permanecer na palavra? E a primeira razão, em primeiro lugar, meus irmãos, devemos permanecer exatamente porque a Escritura ensina, a Escritura é a única que ensina o caminho da salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha o que o nosso texto nos diz. Vamos ler a partir do versículo 14. Preste atenção na palavra de Deus que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem o aprendestes. Paulo, muito provavelmente, está se referindo aqui à mãe de Timóteo e à avó de Timóteo, como Paulo menciona no início da carta, a fé verdadeira que habitava sua mãe e sua avó. Portanto, elas trataram de ensinar as sagradas letras para Timóteo desde a sua tenra infância. Elas foram dedicadas como a lei dizia que elas deveriam fazer. E sagradas letras é sinônimo aqui para o termo Escritura, referindo-se ao Antigo Testamento. Então, a mãe de Timóteo foi dedicada, como a lei dizia, que os judeus deveriam inculcar os ensinamentos da Escritura em suas crianças, em seus filhos. A lei nos chama para isso. Está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9, que diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás. Olha a continuidade, falar sem cessar. Falarás assentado em sua casa,
sofá lá, tranquilão, aproveita, fala. Andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, cola na geladeira, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então a mãe de Timóteo levou a sério essa ordem, meus irmãos. Ela levou a sério essa ordem da palavra, e ela ensinou o seu filho, e os frutos, como vemos, foram maravilhosos. Claro, pela graça de Deus. Mas os frutos foram maravilhosos na vida de Timóteo. Por isso eu digo, pais, não percam a oportunidade de fazerem o mesmo com os seus amados filhos. Mas, além da mãe e da avó de Timóteo, Paulo está falando aqui dele mesmo, porque Paulo foi um instrumento de Deus para conduzir Timóteo a Cristo, como já estudamos lá também em Atos, pregando-lhe e instruindo-lhe no Evangelho, que o apóstolo recebeu diretamente do Senhor Jesus, como apóstolo oficial, comissionado pelo próprio Cristo ressurreto. E como estudamos lá em Atos também, os irmãos lembram como que Paulo apresentava Cristo para os judeus? Qual era o método normal que Paulo utilizava, chegando nas cidades, para anunciar Jesus? O que Paulo fazia? Vocês lembram lá em Atos, que a gente estudou? Faz pouco tempo. Normalmente, Paulo apresentava Jesus partindo do Antigo Testamento. As Sagradas Letras. Paulo partia das Sagradas Letras, provando que Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, era exatamente o Cristo, o Messias prometido no Antigo Testamento. Portanto, o Antigo Testamento, que nós não podemos desprezar, devemos estudá-lo, ele traz um conhecimento sólido sobre a pessoa de Jesus, porque ele prefigura. Então, ele estabelece os fundamentos para que possamos chegar a um conhecimento mais preciso de Cristo e a interligação dos testamentos. O Novo Testamento lança a luz para que o Antigo Testamento seja entendido com clareza. Mas então, o Antigo Testamento, ele de várias formas prefigurava aquele que haveria de vir, e o Novo Testamento, ele, que nesta época aqui de Paulo ainda estava sendo composto, fala daquele que já veio. E explica a obra de Jesus consumada na cruz e as suas implicações nas epístolas. Sendo assim, meus irmãos, como já mencionamos várias vezes, a Bíblia como um todo aponta para Jesus. Ele é o centro, é o ápice da revelação de Deus aos homens. E essa revelação traz como mensagem essencial a salvação de pecadores, mediante a fé em Cristo Jesus. Como Paulo diz aí na sequência, no verso 15, que você pode acompanhar na sua Bíblia, diz o que ali? Sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Portanto, se alguém vem perguntar para você qual a principal utilidade da Bíblia, afinal de contas, do que trata esse livro, a Bíblia? O que você vai responder? O que você vai responder? Uma boa resposta é: este livro trata sobre o único caminho pelo qual você pode ser salvo. Este é o único livro que pode tornar você sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Este livro trata sobre a história da redenção de Deus para com o seu povo em Jesus. E John Stott, com a sua habilidade incrível, que escreve muito bem, ele apresenta um resumo brilhante sobre o que trata a Bíblia. Preste atenção no que ele diz. Ele diz assim, embasado neste texto aqui de Timóteo: a Bíblia é essencialmente um manual de salvação. O seu propósito mais alto não é ensinar fatos da ciência. Por exemplo, natureza das rochas da Lua, que o homem pode descobrir por sua própria investigação experimental. Mas sim ensinar fatos da salvação que nenhuma exploração espacial pode descobrir, mas que somente Deus pode revelar.
A Bíblia toda explica o plano de salvação. A criação do homem, à imagem de Deus, sua queda em pecado, através da desobediência, e o consequente juízo, o permanente amor de Deus para com ele, a despeito de sua rebelião, o eterno plano de Deus para salvá-lo, através do seu pacto de graça com um povo escolhido, culminando em Cristo. A vinda de Cristo como Salvador, que morreu para levar o pecado do homem, a ressurreição de Cristo de entre os mortos, sua exaltação no céu e o envio do Espírito Santo e o resgate do homem, primeiro da culpa e da alienação, depois da escravidão e finalmente da mortalidade em sua progressiva experiência da liberdade dos filhos de Deus. Nada disso seria conhecido sem a revelação bíblica, se Deus não viesse a nós e revelasse. A Escritura contém o guia perfeito de uma vida boa e feliz. E ele continua, mais precisamente, a Bíblia instrui para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Assim sendo, a Bíblia é um livro de salvação e salvação por meio de Cristo. A Bíblia é essencialmente cristocêntrica. O Antigo Testamento prenuncia e prefigura Cristo de muitas e diferentes maneiras. Os evangelhos contam a história do seu nascimento, da sua vida, das suas palavras e obras, da sua morte e ressurreição. Atos, que estudamos, descreve o que ele, Jesus, continuou fazendo e continua fazendo e ensinando através dos apóstolos que escolhera hoje através da igreja, especialmente a propagação do evangelho e o estabelecimento da igreja de Jerusalém a Roma. As epístolas expõem a ilimitada glória da pessoa e da obra de Cristo, aplicando-a à vida do cristão e da igreja. O Apocalipse, por sua vez, descreve Cristo agora no trono de Deus, prestes a vir para consumar a sua salvação e o seu julgamento. Esta compreensível apresentação de Jesus Cristo pretende despertar a nossa fé nele, de modo a sermos salvos pela fé, esta compreensível apresentação. Então a Bíblia, ela é compreensível, ela envolve o raciocínio, ela envolve o entendimento, mas não só o entendimento, ela alcança o coração pelo poder do Espírito Santo, revelando Cristo. E diante dessa constatação, desse resumo incrível aqui da centralidade de Jesus na Bíblia, temos resposta para outra questão muito importante sobre como podemos saber se estamos lendo a Bíblia de forma correta. Como podemos saber se estamos lendo e entendendo a Bíblia de forma correta, a ponto de realmente nos tornarmos sábios para a salvação? Essa é uma boa pergunta, não é verdade? Eu diria até que é fundamental. E a resposta é: estudamos corretamente a Bíblia à medida que encontramos Jesus nela. Conhecendo mais o Senhor Deus, seus atributos, sua glória, seu amor extraordinário, sua obra redentora, e assim crescemos em arrependimento de nossos pecados e nos rendemos a Jesus como Senhor das nossas vidas. O grande reformador Lutero se utilizou de uma figura muito bela para ilustrar isso. Ele comparou a Bíblia como a manjedoura em que Jesus está deitado. E ele disse o seguinte: a Bíblia é a manjedoura na qual Cristo está deitado. Se tu leres a Bíblia e não encontrares Jesus, então em teu coração só haverá palha. Eis a razão, amados irmãos, porque Timóteo deve permanecer na Escritura. Eis a razão porque você deve permanecer na Escritura, porque eu devo permanecer na Escritura, porque ela é única, que pode despertar a nossa fé em Cristo para a salvação. Ela é única. Que faz você crer, é ela que promove fé pelo poder do Espírito. Aquilo que antes você desprezava, aquilo que antes você não queria saber, aquilo que antes era tudo muito confuso, você não entendia nada, começa a fazer sentido. Ao você ler as Sagradas Letras, não é mais um livro qualquer, ali está Cristo, o único que pode salvar a sua alma e te dar uma vida plena. Seu coração que tinha aquele vazio, que nada no mundo podia preencher, que você busca nas coisas, o pecado te cega, te confunde, mas quando você volta para a Escritura e você encontra Jesus, uma satisfação
inexplicável. Por quê? Porque Ele é o próprio Criador. Ele sabe o que você precisa. Ele conhece você melhor do que você mesmo. E quando você encontra Jesus nas páginas da Bíblia, a alegria exulta. O conforto é grande, o consolo é grande. A vida surge. Surge uma nova vida. Novidade de vida. Em Cristo somos novas criaturas. Será que você tem permanecido nessa palavra? Será que você tem dado a devida atenção para essa palavra? Volte-se para a Escritura. Ouça o chamado do Evangelho. Volte-se para a Escritura. Leia a Bíblia. Por favor, leia a Bíblia. Leia com humildade. Aproxime-se do texto bíblico com humildade. Ore a Deus. Ore a Deus. Ore a Deus. Peça ao Senhor. Senhor, eu quero conhecer e crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Isso muda tudo. Muda tudo em nossas histórias. Amém? Segunda razão pela qual devemos permanecer, meus irmãos, é porque somente a Escritura é inspirada por Deus. Olha o que diz o texto, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Que frase. Que verso. Quanta coisa tem aqui, gente. Quanta profundidade nós temos aqui nesse verso. O termo escritura aqui é um termo técnico que se refere a um conjunto de livros, conjunto de documentos que formavam o Antigo Testamento. O Novo Testamento, como eu disse, ainda não existia como compilação neste tempo aqui. Alguns dos livros e cartas não tinham nem sido escritas neste tempo aqui. Mas interessante observar, à medida que o Novo Testamento se desenvolveu, foi sendo chamado também de Escritura. Foi sendo chamado também como Palavra de Deus pelos próprios apóstolos. Um exemplo disso nós temos no apóstolo Pedro, que em sua segunda carta, já mais lá para o final do seu ministério, Pedro coloca as cartas de Paulo em pé de igualdade com as escrituras do Antigo Testamento. Está em Pedro, vamos abrir lá, 2 Pedro, capítulo 3. Vamos projetar aqui, mas é bom dar uma folhadinha também. Barulhinho de Bíblia sempre é bom. Sempre é agradável ouvir isso. Sinal que a igreja está ali, está com a palavra na mão. 2 Pedro 3, versículo 15 a 16. O texto diz assim: como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, 2 Pedro 3, 15 a 16. Como nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Pedro reconhece a dificuldade. Pedro está falando, tem coisa difícil de entender na Bíblia. Até Pedro está reconhecendo. Né? Tem coisa que a gente tem que tomar cuidado na interpretação. Mas ele continua, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Notem, deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Ele está falando aqui das cartas de Paulo, que naquele tempo está sendo composto ali o Novo Testamento. Então ele considera os escritos de Paulo, o texto divinamente inspirado por Pedro aqui, considera as cartas de Paulo em pé de igualdade com as demais escrituras. Então, à luz deste texto e outros que falam também a respeito da autoridade dos escritos do Novo Testamento, podemos entender, meus irmãos, que toda a escritura, ou seja, toda a Bíblia, depois com o seu cânon completo, com os seus 66 livros, é a palavra de Deus. Toda a Escritura, Antigo, Novo Testamento. E é importante fazer o destaque aqui,
Porque muitos teólogos liberais hoje, em nossos dias de relativismo, são céticos em relação a essa verdade. Eles questionam, eles duvidam. E afirmam, por exemplo, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Perceba a sutileza. Contém. Contém a palavra. Então não é tudo que está na Bíblia que é palavra de Deus. E, amados, esse é um pensamento, de certa forma, comum hoje, que está influenciando muitas pessoas em certos seminários aqui no Rio Grande do Sul, na forma como estudam a Bíblia. É bem comum. E então eles dizem, essa parte aqui dá para crer na Bíblia, já essa outra parte aqui não. Isso aqui é pensamento de Paulo, ele era meio cabeça fechada e tal, essa parte aqui é ele, ok? Esquece isso aqui. Já essa outra parte aqui não, isso aqui é pensamento de João, não é a palavra de Deus. Relatos de milagres, ressurreição, não, isso entra mais na categoria dos mitos, que é difícil da gente explicar. Interessante, dessa forma, quem acaba sendo a autoridade final? Quem é a autoridade final? Quem decide o que é palavra e o que não é? O homem. O homem. Ele define o que é e o que não é. Se a palavra contém, então é ele que acaba definindo. Obviamente isso está errado. Como disse Agostinho, se você crê apenas no que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, você não crê no Evangelho, apenas em si mesmo. Você crê e se volta só para as passagens que você gosta da Bíblia e esquece, desaprova e rejeita o resto, você está crendo em si mesmo. Não na Escritura como um todo. E o nosso texto aqui, meus irmãos, é muito claro. Toda Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, a autoridade máxima da igreja é da Escritura Sagrada. E a palavra é inspirada aqui. Vamos voltar agora então um pouquinho para essa palavra. O termo inspirada. E o termo aqui é muito interessante. É belo o termo aqui. E ele quer dizer que a Escritura é soprada por Deus. A Escritura foi exalada, a Escritura foi respirada por Deus. Ou seja, isso remete à origem divina. Esse termo remete à origem divina da Escritura. A Escritura como um todo tem origem na mente de Deus e é comunicada pelo sopro de Deus, pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Isso, claro, não anula a questão de que Deus usou homens para escrever a Bíblia. Deus usou homens, autores humanos, não anulando a personalidade de cada autor humano, os profetas e apóstolos separados por Deus, e cada um desses autores tem o seu estilo literário, tem a sua cultura. A inspiração não foi ditado, né, palavra por palavra. A lei foi, o próprio Deus escrevendo. Mas, nas demais cartas, não. Foi um processo que Deus conduziu. Então, tem os seus estilos diferentes. Paulo escreve de um jeito, Pedro de outro. Mas tudo isso, amados, Deus dirigiu soberanamente. Até mesmo a preparação destes homens, as experiências de vida, era Deus conduzindo, era Deus preparando para este momento. De tal forma que cada palavra registrada nos manuscritos bíblicos aconteceu como Deus quis que fosse registrada. Cada palavra. Desta forma, podemos entender que a Bíblia é um livro plenamente humano, mas ao mesmo tempo, plenamente divino e, em última instância, Deus é o autor máximo da Bíblia. Como alguém já disse, a Bíblia é o único livro que é sempre lido na presença de seu autor. É o único livro que é sempre lido na presença de seu autor. Essa é a doutrina da inspiração das Escrituras. Doutrina cara,
Doutrina preciosa, que nós devemos ter ela bem firmada em nossos corações, porque a própria Escritura reivindica essa autoridade. Ela auto se autentica pelo poder do Espírito. Nenhum homem, nada. É o próprio Deus autenticando. Esta é a palavra. E aí o Espírito vem no coração dos crentes e traz essa convicção. Eis a verdade. Eis a verdade. Ela se auto-autentica. Essa doutrina da inspiração, meus irmãos, é importante nós entendermos que cremos conforme a Bíblia, conforme a Escritura, que essa inspiração é verbal. Ou seja, cada palavra da Bíblia é palavra de Deus. Ela é plenária. Ou seja, toda a Bíblia é palavra de Deus. Os 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo, com seu cânon fechado completo. É também inerrante. A Bíblia não erra em tudo que afirma em seus manuscritos. E é suficiente. Tem tudo o que precisamos saber para a salvação e vida piedosa. Sendo assim, meus irmãos, não é à toa que Paulo exorta Timóteo a permanecer fiel à Escritura Sagrada. Eis a rocha, Timóteo, onde você pode apoiar, onde você pode confiar. Neste mundo de confusão, neste mundo de degradação, neste mundo em que muitos se levantam querendo conquistar a sua confiança, para que você apoie o seu coração, falsos mestres, neste mundo confuso, Timóteo, existe rocha, onde você apoia toda a sua vida, e deve apoiar, que é a Escritura Sagrada. E Paulo, sem dúvida nenhuma, ele reforça isso, porque é uma tentação constante da nossa carne, amados, somos pecadores, nosso pecado é o afastamento da palavra, essa é uma tentação constante do ser humano, é se afastar da palavra, é colocar em dúvida a sua inspiração, é desprezar a suficiência da Escritura, e é daí que surgem os desvios, os acréscimos, como aconteceu na história da igreja, acréscimo de textos da tradição não canônicos, baseado em autoridade de homens. Influência também de filosofias humanas em diferentes épocas, conceitos sendo misturados ao evangelho, relativismo, e hoje, atualmente, infelizmente, vivemos um tempo também de grande desprezo para com a palavra. Analfabetismo bíblico, desconhecimento da Bíblia, até mesmo nas igrejas que se dizem evangélicas aqui no Brasil. E pela prática que percebemos nos cultos, fica claro a falta de confiança na suficiência da palavra. Por isso, para atrair e manter pessoas na igreja, pensam que é necessário adicionar atividades ao culto, como teatros, shows, certos objetos, rosa ungida, sabonete para lavar pecado, até isso eu já ouvi. Até isso eu já ouvi. Criatividade vai longe. Reconstrução da arca estão fazendo. Reconstrução da arca. Meus irmãos, muito semelhante às relíquias da Igreja Católica medieval, no período da Reforma Protestante. Falta de confiança na suficiência das Escrituras. O resultado pertence a Deus, nós somos chamados a ser fiel. A adequarmos o nosso culto conforme a palavra nos chama. Não o que a gente gosta, o que a gente acha que vai dar certo. Culto, meus irmãos, pertence ao Senhor. Somente Ele deve ser exaltado. Não figuras humanas, não objetos, seja quem for a pessoa, a personalidade. Exaltação no culto pertence ao Senhor Deus. Que confusão nós vivemos hoje. Por quê?
Porque os homens desprezam a Bíblia. Desprezam a palavra de Deus. Então essa será uma tentação constante no ministério, afastamento da palavra, mas tu, porém, Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu. Não ceda à tentação, Timóteo. Permaneça. Como foi um dos lemas da Reforma Protestante, sempre reformando, sempre voltando para o ensino fiel de toda a Escritura, pois somente ela é inspirada por Deus, nela podemos confiar plenamente. Amém? E avançando no nosso texto, por ser este um livro único, de inspiração divina, obviamente ele tem uma utilidade também que é única. Como já falamos, centralidade de Cristo, caminho da salvação. E junto com isso, em consequência disso, meus irmãos, isso nos leva ao terceiro ponto. Devemos permanecer fiel à Escritura Sagrada, porque somente ela nos conduz à maturidade em Cristo para a glória de Deus. O texto diz assim: e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, todos nós sabemos que na vida cristã, nós somos chamados a crescer e amadurecer na fé. Somos chamados a isso. Isso é a ordem normal, saudável da vida. Nós temos muitos bebês surgindo no nosso meio e glória a Deus por isso. Achamos eles lindos. Mas o que aconteceria se passassem 20 anos e aquele bebê continuasse sendo um bebê? Alguma coisa está errada. A gente ia ficar preocupadíssimo. Não é o normal. Ele precisa crescer. É a ordem normal na vida cristã. E, meus irmãos, a palavra tem este propósito. Porque nós iniciamos na fé como bebês e precisamos desenvolver até a fase adulta. E a palavra ela tem o propósito de nos conduzir neste processo até que o homem de Deus seja perfeito. E a expressão homem de Deus aqui não se refere só ao líder na igreja, ao pastor, mas é todo crente verdadeiro, seja homem ou mulher. E a palavra perfeito está relacionada à maturidade. A palavra perfeito aqui está relacionada a ser maduro, a ser completo. Ou seja, Paulo reconhece que, como pecadores, somos seres incompletos, imaturos. E a Bíblia é o meio que Deus usa para nos tornar completos, maduros em Jesus, a fim de glorificarmos a Deus em todas as nossas atividades da vida. E este processo de amadurecimento envolve algumas questões. Paulo usa palavras aqui. Qual a primeira? Qual a primeira? Ensino. A Escritura é útil para o ensino. A palavra aqui é doutrina. Então, é a Bíblia que define o que é verdade e o que não é. É a Bíblia que define o que é certo e o que é errado. A Bíblia é o nosso cânon, que significa vara de medir. É a régua, é a baliza que nos conduz à doutrina correta. Sendo assim, amados irmãos, é muito óbvio isso, que o nosso crescimento na vida cristã envolve assimilar correto da doutrina. E para isso é necessário o quê? Estudo. Estudo. Leitura sistemática da Bíblia. Meus irmãos, vivemos um tempo em que muitos nas igrejas têm aversão por doutrina. Já se deu conta disso? Muitos dizem, não, essa história de estudar aí não está com nada, não tem nada a ver. Isso aí até dá uma esfriada na fé.
Está exagerando, é muito estudo. A letra mata e o espírito vivifica. Cito até a Bíblia. Texto fora de contexto é uma festa. Alguns dizem até, não, eu não preciso de teologia. Não preciso de teologia, não preciso de doutrina, eu preciso só de Jesus. Espiritualzão. Isso aí está voando como águia. Mas se alguém diz isso, eu pergunto, ok, quem é Jesus para você? Jesus é demais. Jesus é o Filho de Deus. Ok. Saiba que isso que você está dizendo agora é teologia, é doutrina. Então percebam, meus irmãos, que todo crente, de forma geral, é um teólogo. Geral, não expressão técnica, mas todo crente, de forma geral, é um teólogo. A diferença é que uns são bons, outros são péssimos. E pior, se a sua teologia, se a sua doutrina não estiver bem fundamentada conforme a Bíblia, você estará em sérios apuros. Você pode estar comprando gato por lebre. Você pode estar apoiado em mentiras. Eis a importância, meus irmãos, de nos voltarmos para a palavra, estudando, buscando aprofundar o nosso entendimento das doutrinas a respeito do ser de Deus, seus atributos, a respeito do pecado, a respeito da cruz, a respeito da justificação. O que é justificação pela fé? Tem que estar na ponta da nossa língua. A respeito da santificação. Precisamos nos certificar que estamos bem alicerçados na verdade. Não só o que ouvimos falar, mas o que a palavra diz. Isso faz parte do amadurecimento cristão. Próxima palavra qual é? Ensino. Repreensão. E aí aqui traz o aspecto negativo do amadurecimento. Essa palavra significa fazer advertências, baseada na Escritura, mostrando os erros em doutrina, aquilo que cremos errado, e nós aprendemos muita coisa errada ao longo da vida. Temos muitos preconceitos. E além de mostrar os erros, né, naquilo que cremos, fala também sobre conduta, o que fazemos errado. Porque aquilo que cremos, aquilo que pensamos, desemboca nas ações. Por isso é necessário repreensão. Claro, tratando-se dos irmãos na igreja com espírito de brandura, de amor, visando o crescimento. Mas além disso, entra aqui nesse termo a questão dos falsos mestres e as suas doutrinas que devem ser refutadas à luz da Escritura. A outra palavra é correção. E aqui traz o aspecto positivo, que significa mostrar o caminho certo. Então não é só reprovar o erro. Não é só dizer, não faz isso. Tem que mostrar o que deve ser feito. Tem que explicar, tem que ensinar. Não faz isso porque o certo é isso, isso e isso. Então, essa correção, ela fala também sobre encorajamento. Encorajar a fazer o que é certo. Encorajar, trazer esse encorajamento. Vamos lá, você vai conseguir. Mostra na palavra, mostra reconhecer as coisas boas também. Porque a gente pensa que, né, o irmão só vem com paulada, mas não. Ajudar o irmão também a perceber que a graça está crescendo na vida dele. Encorajar a fazer o que é correto à luz da Escritura, né, pensar corretamente e também obedecer à Escritura. E a última expressão aqui é educação na justiça. E o termo aqui pode ser traduzido como treinamento na justiça. Exercício para fazer o que é certo. E podemos usar a figura aqui da academia de musculação, que muitos amam, outros odeiam. Eu sei bem isso como professor, mas é importante. É importante para a nossa saúde. Mas a questão da musculação é que quanto mais você se exercita com pesos, começa lá, difícil, tal, mas à medida que você vai se exercitando, mais músculos adquire,
mais preparado fisicamente você vai estar. Da mesma forma, na vida espiritual, quanto mais você se exercita na palavra, mais força você adquire. Mais entendimento espiritual você adquire para fazer o que é certo, em todas as situações da vida, no cotidiano, nas decisões que você precisa tomar, e as coisas são rápidas, você precisa estar fortalecido. Treinado na justiça. Treinamento na justiça. E de certa forma o que estamos fazendo aqui hoje é isso também. Estamos sendo treinados na justiça, treinados na palavra para fazer aquilo que agrada a Deus e que glorifica ao Senhor Deus. Então esses termos eles mostram, meus irmãos, a suficiência da Escritura. A palavra é suficiente para nos preparar em cada área da vida. Em cada área, e então glorificarmos o Senhor Deus. A Escritura é o manual completo do ser humano. Deus nos deu na Escritura tudo o que precisamos para enfrentar a vida e a morte, apontando para Jesus. E notem a ênfase de Paulo aqui no versículo 17. Ele diz, depois de todo este processo, ele diz, para quê? Para que tudo isso? Para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Interessante que Paulo não diz aqui para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para acumular informação. Paulo não diz aqui para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para saber discorrer sobre todos os assuntos teológicos, saber de cor todos os catecismos e confissões. Paulo não diz aqui isso. E eu digo isso porque, meus irmãos, se por um lado muitos hoje desprezam o estudo nas igrejas, o outro extremo é pensar que cristão maduro é aquele que sabe tudo de teologia. Esse é o outro extremo. O fulano sabe todo o arcabouço histórico do Antigo e do Novo Testamento. Ele sabe discorrer sobre todas as doutrinas de teologia. Esse é madurão. Que maturidade, um dia eu chego lá. E ok, meus irmãos, conhecimento tem a sua importância, ele auxilia na maturidade, mas não é tudo. Paulo diz, habilitado para toda boa obra, então maturidade tem a ver com coisas práticas também. E o que são boas obras? Boas obras são o resultado, consequência de uma salvação verdadeira, do fruto do Espírito existindo e crescendo em nós pela palavra, que nos leva a servir a Deus e o nosso próximo. Tim Challies, ele resume muito bem essa questão, dizendo o seguinte, olha o que ele diz, a Bíblia tem o poder de nos amadurecer. E conforme nos comprometemos à leitura, compreensão e obediência, necessariamente crescemos na fé. Essa maturidade é mais evidenciada nas boas obras que fazemos do que no conhecimento que recitamos. E isso é exatamente o que Deus quer de nós, que sejamos maduros e benfeitores, amadurecidos, que se deleitam em fazer o bem para os outros. Essa ênfase em boas obras é um tema significante do Novo Testamento, conforme Efésios, Tito, e a própria razão pela qual Deus nos salvou. Olha o que ele diz aqui. Isso significa que maturidade espiritual é melhor evidenciada em atos do que fatos. Você pode saber tudo o que existe sobre teologia, você pode ser uma teologia sistemática ambulante, você pode gastar uma vida inteira ensinando outros em um seminário e mesmo assim ser completamente imaturo. E ele continua, você irá permanecer sendo imaturo se aquele conhecimento que você acumulou não te motiva a fazer o bem para os outros, incluindo aqui os inimigos, viu, irmãos? A Bíblia nos chama a fazer o bem para os inimigos. A forma como tratamos ele fala muito, a forma como tratamos os inimigos fala muito sobre a nossa fé. Confiando em Deus. Os cristãos maduros são aqueles que glorificam a Deus fazendo o bem para os outros, que externalizam o seu conhecimento em boas obras. É claro que fatos e ações têm relação entre si, de modo que isso não é um apelo para negligenciar a leitura, o estudo e o entendimento da Bíblia, de modo nenhum. Quanto mais você conhece da Bíblia, mais você pode ensinar, reprovar, corrigir e treinar a si mesmo, de uma forma que modele suas ações, a te incentivar
A fazer as melhores obras da melhor forma, pela melhor razão. Essa é uma excelente definição de sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é fazer as melhores obras da melhor forma, pela melhor razão, à luz das Escrituras, claro. Mais conhecimento de Deus através de sua palavra deveria conduzir a um maior e melhor serviço aos outros. Por isso eu pergunto, você tem permanecido nessa palavra? Será que você está crescendo como homem e mulher de Deus, habilitado, equipado para toda boa obra? E isso pode ser medido por questões bem práticas. Algumas perguntas aqui para refletirmos. Por exemplo, como anda o seu serviço, o seu cuidado em relação ao próximo? Pense sobre a sua vida. Será que estamos permanecendo na palavra? Em relação à igreja local, tem se oferecido para servir? Buscando se envolver com os irmãos, com as necessidades da igreja local. É um bom sinal de amadurecimento. Como anda o seu serviço no local de trabalho? Seus estudos na escola? Tem se esforçado? Tem sido diligente, buscando se organizar, respeitando seus superiores, seus colegas, trabalhando primariamente para o Senhor, em profunda gratidão e amor? Como anda o seu serviço em casa, na criação de filhos? Ou os casais que não têm filhos, entendendo seu papel de esposo, seu papel de esposa, sua vida também como solteiro, à luz das Escrituras, andando em pureza. Como andam as suas finanças em termos de organização? Como anda o seu relacionamento com o sexo oposto? Tem sido cuidadoso, respeitoso? Sinais de maturidade. E em tudo isso, meus irmãos, a Bíblia nos prepara, a Bíblia nos educa. Ela toca em todas as áreas da vida. Todas as áreas. Então, você deseja crescer como homem, mulher de Deus, perfeitamente habilitado para toda boa obra? Sim? Este é o desejo de todo crente verdadeiro. Todo crente verdadeiro aspira por isso. Ele não é perfeito, ele vai lutar contra o pecado até o final, mas ele aspira por isso. Porque ele quer fazer isso para a glória de Deus. Ele quer crescer. Ele quer amadurecer a imagem do seu Salvador. O Rei Servo. Jesus Cristo. Por isso devemos perseverar nesta palavra, pois somos pecadores e precisamos ser ensinados continuamente. Temos facilidade de esquecer, facilidade de assimilar. Precisamos desta palavra constantemente. Amém? Finalizando então, meus irmãos, essas são razões para permanecermos na Escritura Sagrada. Como vimos, primeiro ponto, os irmãos lembram? Ela é a única que ensina o caminho da salvação pela fé em Cristo, centralidade de Jesus na Bíblia. Segundo ponto, por que devemos permanecer na Bíblia? Porque ela é o quê? Inspirada por Deus. Portanto, ela tem toda a autoridade e poder como palavra de Deus e devemos nos sujeitar a esta palavra, a autoridade desta palavra. E por fim, ela é a única que pode nos conduzir à maturidade em Jesus para a glória de Deus. É claro que nós somos perfeitos hoje através da justificação pela fé, por aquilo que Jesus fez por nós. O verdadeiro crente, ele já é justificado. O Senhor Deus, ele já vê nas nossas vidas e se deleita pelos méritos de Jesus. Somos cobertos pelo manto da justiça de Jesus Cristo, pela fé nele somente. Nisso descansamos. Porém, se essa justificação foi verdadeira na sua vida, é real, inicia-se um processo que se chama santificação. E aí você vai lutar para crescer em santidade. Porque ainda lutamos contra o pecado. Até Jesus voltar, vamos lutar contra o pecado. E o meio principal é a Escritura que Deus nos deu. Nela temos tudo o que precisamos.
Então volte para ela e que possamos crescer juntos à imagem de Jesus, nos preparando para o grande dia, o encontro da noiva com o noivo, o retorno glorioso do Rei. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos pela Escritura Sagrada. Quantas verdades preciosas. Que livro, Deus. Ó Deus, que livro, Senhor. Que história da redenção. Que enredo. Senhor, é muita beleza, Senhor. O Senhor comunica através de várias formas, com um conteúdo tão rico, Senhor. Então nós estamos aqui, Senhor, reconhecendo a majestade das Tuas palavras, da Tua Escritura. E rogamos também a bênção, a graça, a misericórdia, Senhor, de nos voltarmos para ela, tendo mais fome, tendo mais vontade de aprender, de crescer, Pai, a estatura de Cristo. Ó Deus, como igreja também, coletivamente, Pai, nos mantém no caminho da verdade, Senhor. As tentações são tão presentes, ó Deus, os desvios são tão grandes, que, Senhor, que esse senso permeie toda a igreja, que cada irmão aqui, Senhor, tenha isso no coração, de realmente entender a preciosidade, ó Deus, da Tua palavra sendo exposta e sendo pregada. Que este púlpito tenha sempre a Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, somos imperfeitos e falhos, pecadores, mas que a Bíblia seja sempre aberta, Senhor, e considerada na mais alta estima, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.